Boa tarde. A pesquisa que iremos apresentar nesta tarde teve início em 2018 dentro do grupo de pesquisa Educação Patrimonial, que visa o desenvolvimento de material didático para ações de extensão em escolas do ensino básico. Neste grupo de pesquisa apresentei a proposta para pesquisar material didático com aplicação específica para crianças com deficiência visual, com temática em arquitetura. Esta pesquisa foi apresentada na Agitac 2019 e no evento Festival do Conhecimento em 2020. Acreditamos que o conhecimento crítico e a apropriação consciente pelas comunidades do seu patrimônio são fatores indispensáveis no processo de preservação sustentável desses bens, assim como no fortalecimento dos sentimentos de identidade e cidadania. O nosso trabalho de educação patrimonial é levar às crianças um processo ativo de conhecimento, apropriação e valorização de sua herança cultural, capacitando-os para o melhor uso destes bens e propiciando a geração e a produção de conhecimentos, num processo contínuo de criação cultural. Nosso grupo de pesquisa possui um acervo extenso de fachadas do Rio de Janeiro. Durante esses anos desenvolvemos diversos tipos de atividades e jogos para crianças do ensino básico. Durante o ano de 2019 começamos a desenvolver as placas das fachadas. Essas placas possibilitam ao aluno montar seu próprio conjunto de fachadas. Foi neste momento surgiu a ideia de desenvolvermos as placas para os alunos com deficiência visual. Devido à escassez de material didático cultural específico para esses alunos, achamos pertinente prosseguirmos com o desenvolvimento. De acordo com o Censo 2010, há escassez de dados populacionais em várias regiões. Com isso, não é possível estimar com segurança a prevalência da deficiência visual no Brasil. Entretanto, é possível utilizar as estatísticas mundiais que mostram que o nível de desenvolvimento socioeconômico está diretamente relacionado com as condições de saúde ocular. A definição educacional diz que são cegas as crianças que não têm visão suficiente para aprender a ler em tinta e necessitam, portanto, utilizar outros sentidos no seu processo de aprendizagem. A justificativa deste trabalho está pautada na inclusão de um grupo social que, por conta da ausência de material didático cultural específico, tem dificuldade de apreensão de conteúdo, tornando-se uma população muitas vezes invisível. Como metodologia de criação do material, utilizamos a teoria da instrumentação de Habardell, pois ela fornece elementos teóricos apropriados para pesquisas referentes à aprendizagem com ferramentas tecnológicas. Habardell estuda as ações dos sujeitos mediadas por instrumentos, inicialmente, pesquisas da ergonomia cognitiva. Todavia, essa teoria tem sido de grande valia para os estudos das relações entre o aluno e objetos do tipo tecnologias digitais. Os modelos SAI de Habardell nos ajudam a compreender as relações entre o sujeito e o objeto sobre a qual ele isso é, considera a interação sujeito-objeto, sujeito-instrumento e o instrumento-objeto, bem como a relação sujeito-objeto mediado pelo instrumento. Como base de estudo, foi considerado como fundamental a interação sujeito-objeto, sujeito-instrumento e sujeito-instrumento-objeto. A primeira fase da pesquisa foi estudar quais as necessidades do sujeito para determinarmos objeto. A relação sujeito-objeto foi tema da primeira reunião com as professoras do Instituto Benjamin Constant, as quais nos solicitaram materiais de apoio aos ateliês de artes do IBC. Determinou-se como objeto os estilos arquitetônicos dos prédios do entorno do IBC. Após determinar o objeto, a pesquisa se aprofundou na construção do instrumento. Novamente foi realizada uma reunião com o IBC para definir detalhes do material a ser produzido. Foi desenvolvido um protótipo em A4 e MDF 3 mm com objeto em evidência. Juntamente foi desenvolvido uma base telada onde o aluno apoia a placa e produz um desenho em alto relevo. Com o protótipo em mãos, estava na hora de o aplicar. Uma cópia foi enviada para o Instituto Benjamin Constant para ser utilizado nas oficinas e ateliês de artes. Nessa etapa foram analisados o material, o objeto e a interação do sujeito com o instrumento. Essa fase foi cumprida com êxito e com poucos ajustes a serem realizados. Após realizarmos todos os testes e ajustes,
chegamos ao modelo final. Ao lado encontramos o método de aplicação. O aluno colocar sobre a quadro telado a placa. As bordas do quadro não permitem que se perca as peças que compõem a fachada. O aluno em seguida desenha sobre o recorte os elementos da fachada, compreendendo suas linhas de composição. A tela permite a impressão em relevo no papel. Assim, após o aluno desenhar, ele pode sentir o seu desenho. Senhor professor, o senhor está de parabéns, a sua equipe está de parabéns. E quando o professor falou nesse trabalho, e eu falei do nosso trabalho, né, e nós trocamos essas ideias preliminares, que parece que estão dando certo, o professor me trouxe uma placa e eu desenhei o prédio da UFRJ. E aquilo me deu um prazer muito grande, professor. Sabe por quê? Porque sempre foi o meu sonho. Porque a gente fica ouvindo palavras assim. O Benjamin Constant é muito bonito. Ele tem linhas neoclássicas. Ali aquele corredor todo cultural da Praia Vermelha, da Urca. E tal igreja tem traços góticos. São palavras que acabam, para nós que não enxergamos, são palavras apenas insignificantes. Mas não tem significado. E isso é inadmissível. É inadmissível. Para mim é inadmissível. Porque eu sempre busquei, de uma forma ou de outra, ter esse conhecimento dentro do que eu podia ter. Então, o meu sonho sempre foi ter essa ideia concretizada. Porque eu sou professora de literatura. E as artes como um todo, elas agregam os mesmos valores, os mesmos princípios estéticos, cada uma na sua manifestação. Então, o mesmo estilo romântico, o mesmo estilo neoclássico, que tem a música, que tem um poema, que tem uma pintura, que tem uma escultura, os princípios são realmente parelhos. Porém, cada uma tem a sua manifestação, a sua concretude. Então, você não pode alijar qualquer pessoa em ter esse conhecimento. Então, eu queria dizer a vocês a importância. É um trabalho muito importante, professor. Ele pode estar dando os primeiros passos. Ele pode estar... E os seus alunos... que para eles que nós trabalhamos, é essa juventude que tem que abrir os olhos, porque isso é uma quebra de paradigmas negativos, que negam a certas pessoas, não é apenas a nós, cegos, também a população que não tem acesso, porque é pobre, porque mora fora dos grandes centros. Toda a minoria que precisa ter sim, o seu direito de conhecer. Porque nada pode tirar do ser humano o seu direito ao conhecimento. Não é pela minha condição de ser pessoa cega, não é por a condição do menino que mora na periferia. Todos têm esse direito. E eu fiquei realmente muito encantada com o senhor professor, fiquei emocionada pela proposta do trabalho. E esses meninos, né, quebrando esses paradigmas antigos, corrompidos, desgastados, né, vamos criar outros paradigmas. Como eu costumo dizer em educação, chega da pedagogia dos nãos. Vamos
inaugurar a pedagogia do sim, da afirmação e não da negação. E quando nós negamos o conhecimento a qualquer grupo que seja, você está fazendo o quê? Você está eliminando tanto quanto os antigos eliminavam nas sociedades primitivas as pessoas com deficiência. E não é isso que a gente quer. A gente fala, né, que nós temos uma sociedade melhor, mas quem é a sociedade? A sociedade somos nós. Nós é que temos que ter essa abertura de visão, esse olhar, né? Então é isso. Não adianta você também educar uma pessoa cega, trabalhando o intelecto, não adianta, eu costumo falar quando eu dou as minhas aulas, que não adianta uma pessoa cega falar tantas línguas, discutir filosofia, discutir política, se não conhece uma rosa. Nós precisamos disso. Nós precisamos trabalhar essa imagem, seja ela qual for. E o meu sonho, professor, já fica para os seus alunos. Vamos construir um livro tátil, mostrando os estilos arquitetônicos desde lá de trás até a modernidade, a contemporaneidade. É um sonho. Talvez eu não veja, mas os outros verão. Tá? Eu não quero mais me alongar, eu só quero parabenizar o